educacional em saúde mental, para Legal. transtorno grave e persistente. Trabalho numa empresa de tecnologia, fazendo videoaula, né, com design instrucional. E aí que eu falo, né? O pessoal fica chorando, você não foi à luta, não mandou currículo, não meteu louco, não fez curso. Aí fica chorando que, isso é faculdade. É, foda. Né? E os alunos particulares aí que já tenho já na parte da gramática. É, E aí, fazendo essa série de trabalhos, né? Eu pensei dessa relação de falar sobre essa comunicação social e de tecnologia da informação e da comunicação com você, né? Uhum, E como isso impacta hoje essas novas relações de ensino, né? Não que seja alguma coisa que o EAD seja uma coisa nova, né? Porque não é. uhum. Mas tentar entender com você, né? Aí eu vou começar a gravar o programa, aí eu faço, né, ó, a abertura. O programa aqui ele tem no máximo 55 minutos, e aí no final eu vou pedir para você indicar uma música para a gente ouvir no final do programa. Ok. O Disciplina ele é vinculado nos principais agregadores de podcast, né? A gente está na Rádio Comunitária Cantareira, que é uma rádio da Brasilândia, Legal. que até disse aí para você anteriormente, do Cursinho Livre da Norte, que eu faço parte do coletivo, dou aula lá desde 2017. É, E aí tem esse caráter informativo, né? Então por isso eu peço a todos os convidados que sempre que digam alguma coisa, né? E você como um explicador, você... Ah, você já tá gravando aí? Ai, tá Já estou ótimo. gravando. Que você como um explicador, quando falar algum termo, explicar esse termo Sim, também. Tá? sim, Procurar sim. explicar, porque a proposta da disciplina é isso mesmo, né? Trazer, às vezes, um conteúdo que seja... Às vezes não, né? Quase sempre Uhum. um conteúdo que é complexo, mas para uma linguagem que as pessoas possam entender, de Aham. popularização, de participação popular, né? De Sim. educação popular. Não educação militante, né? Como a gente viu Sim, antes. sim, Educação sim. popular mesmo, né? Beleza? Tranquilo. Vamos lá. A minha câmera está ruim porque do meu notebook pifou, então eu estou usando aquele programinha do computador, sabe? Que faz o Sei, web. Então, sei. Relaxa. pandemia é isso aí, né? Bom, vamos lá, né? Vamos lá. Alô! Está começando mais um Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia. Vamos ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Estamos nos principais canais de podcast e também no canal do Cursinho do YouTube. Ai, perdão, vou fazer de novo. Faz tempo que eu Tudo não bem. faço. Faz tempo que eu não faço. Tava enrolado? Tá. Alô, está começando mais um Indisciplina aqui na Rádio Comunitária Cantareira 87,5 da Brasilândia. Eu sou o educador Valmir De Ângeles. O nosso programa vai ao ar todas as sextas-feiras, das 16 às 17 horas, aqui na rádio, com reprise aos domingos, das 22 às 23. Estamos nos principais agregadores de podcast e no canal do YouTube do Cursinho Livre da Norte. Quer mandar uma dúvida, uma crítica, uma sugestão? Mande o seu e-mail para cursinholivredanorte@gmail.com. Repetindo, cursinholivredanorte@gmail.com. Hoje o Indisciplina tem a honra de convidar mais uma pessoa ilustre, mais um grande profissional, que é o Fagner, jornalista e professor, que vai conversar um pouco com a gente sobre tecnologia da informação e da comunicação. Seja muito bem-vindo, Fagner. Obrigado. Eu fico lisonjeado com o convite aqui de participar. É curioso que você tenha projetos muito semelhantes aos meus, porque eu fiz algumas coisas aqui também numa rádio comunitária aqui da cidade de São Paulo, lá dentro de Heliópolis, também voltado para a questão educacional e também voltado para um público
que muitas vezes é carente de informação. Meu cachorro latindo, eu acho que vou ter que refazer isso de novo. Não tem problema, não. Não, não tem problema. Aqui a gente aceita, porque a pandemia é isso, né? A gente faz tudo naquela coisa do ímpeto da educação, né? O ímpeto do educador de produzir. Então, cachorro latindo, criança, é normal, porque a gente é gente, né? No final das Exatamente, contas. exatamente. Uhum. Mas é isso, então vamos lá. Deixa eu tentar fazer isso de novo. Bom, Valmir, eu agradeço aqui o convite, agradeço a oportunidade de participar. Fico muito feliz com projetos como esse, porque eu tenho tocado projetos semelhantes aí desde os 22 anos de idade, voltado para o pessoal que tem muitas vezes menos acesso à informação. E assim, tento, na medida do possível, mesclar comunicação, jornalismo com educação. Nem sempre a gente consegue, mas estamos na luta, né? Certo. Eu vou começar aqui com uma pergunta é, que muitas vezes é feita, né, para jornalista. Só um segundo. Existe jornalismo imparcial? Não, não, não existe. Isso aí está fora de questão. O jornalismo ele é criado. Bom, vamos começar pelo começo, né? A palavra jornalismo vem do francês, do jour, do diário, né? E ele começa para defender causas. Então, por exemplo, quando você tem Lutero pregando algumas atas na porta da igreja lá, fazendo uma campanha contra a Igreja Católica, ele estava fazendo aquilo diariamente, né? Então, do ponto de vista francês, journalisme, né? Diariamente, daí surge o jornalismo e depois isso vai se mesclando até se transformar no que a gente tem hoje já nos Estados Unidos no século XIX. E o jornalismo sempre foi feito para defender uma causa. Você pega, por exemplo, aqui no Brasil. O primeiro jornal brasileiro foi o Correio Brasiliense, é, que, 18, que foi publicado pelo José Hipólito da Costa, que era impresso na Inglaterra, porque naquela época era proibido ter prensas aqui no Brasil. E o jornal foi feito para combater a monarquia. Curiosamente, quando Dom João VI chega aqui em 1808, ele começa a financiar o José Hipólito da Costa e alguns meses depois o jornal deixa de existir. Então, respondendo a sua pergunta, não existe jornalismo imparcial. O que existe, na verdade, são vertentes e você escolhe a sua. O ideal é que você acompanhe todas, porque o que um omite, o outro escancara. E aí você tem uma noção do todo, né? Agora, imparcialidade é impossível. não existe, né? Nem no discurso, né? Os discursos não Não, tem isso, existe o discurso original, né? São uma soma de discursos, depois de uma reflexão a gente consegue exato. emitir uma opinião. Você acha que existe um mito sobre essa. A gente vê depois da eleição aí do Bolsonaro que existe uma obsessão por parte das pessoas sobre a mídia imparcial, né? Porque a Hum. mídia é imparcial, né? Você acredita que isso é um mito já na sociedade brasileira ou que é algo referente a extremistas políticos que, né, ficam dizendo essa falácia da mídia imparcial, né? Então, cara, eu acho que isso é reflexo da decadência educacional do Brasil. Eu acho que nós não temos uma tradição de ler jornais. Quando eu comento com alguém, sei lá, vou ali no mercadinho, né? Outro dia a moça perguntou: o senhor faz o que da vida? Eu sou jornalista. O senhor aparece na TV? A visão que as pessoas têm do jornalismo ainda é essa. Ninguém, assim, 80% eu diria mais até 90% da população brasileira não lê jornal, tá? Uhum. Então a visão que tem é do Jornal Nacional, é isso que eles acham que é jornalismo. Então nós não temos esse conhecimento e exatamente por não termos esse conhecimento fica muito mais fácil aceitar o discurso de marketing do partido X ou Y, certo? Então, veja que é curioso que, independente de quem esteja no poder, o discurso é sempre que essa mídia é golpista, que a mídia está tentando derrubar. E eu não estou dizendo que não existe isso, existe de fato as oposições e todo aquele maniqueísmo que a mídia tenta fazer. Isso de fato existe. Mas, como a gente ainda está num país livre, existe uma mídia de oposição que faz um trabalho que é inverso disso. E como eu falei, o ideal é que você acompanhe tudo para ter o panorama geral, né?
Sim. O problema é que, como nós não temos informação de verdade, o nosso sistema educacional ele está de fato falido, eu não estou sendo dramático. O que acontece é que a gente não tem noção disso. Hoje em dia, o WhatsApp se tornou uma ferramenta de comunicação muito mais poderosa do que a TV, o jornal ou o rádio. E as pessoas recebem corrente de WhatsApp e, por si só, acham que estão bem informadas. Porque não, isso aqui foi o doutor fulano que disse, né? Quer dizer, um Sim. cara que aparece de jaleco com um estetoscópio dizendo que é um médico e que eles acreditam. Sem falar que o médico, por definição, aproveitando aqui, entrando numa outra coisa que você nem perguntou, mas o médico, por definição, ele nem poderia falar a respeito de determinadas pesquisas, porque o médico atende consultório. Quem faz a pesquisa sobre vacina, remédio e tal, são os pesquisadores, pessoas já com mestrado e doutorado, que são em outra área, e eu, por exemplo, que sou leigo, né, eu não entendo nada de medicina, cabe a mim acreditar no que os especialistas dizem. Uhum. Então, Talvez se muito você... mais um farmacêutico, né, o Fagner? Muito mais um Sim, farmacêutico, um sim, biomédico do que um médico perfeito, universitário, né? perfeito, perfeito. Uhum. Você acha que existe uma desinformação geral, então, das profissões? Eu acho que sim, eu acho que sim. Porque olha só, você deve ter acompanhado há uns 5, 6 anos, teve um professor da UNB que tentou fazer uma pesquisa a respeito dos níveis de leitura aqui no Brasil. Uhum. Eu não sei se você viu o resultado da pesquisa, mas assim, é, o negócio é trágico. Eu sei que eu pareço dramático, mas assim, segundo o resultado da pesquisa dele, e isso é uma pesquisa séria, 98% da população brasileira, estou dando números exatos, 98% da população brasileira não tem o hábito de ler. Tá? 40%, veja bem, segundo dados dessa pesquisa também, que a gente pode até procurar depois para referenciar aí. Segundo essa pesquisa também, 40% dos estudantes universitários são aquilo que se chama de analfabetos funcionais, que é a pessoa que é capaz de ler, mas quando pega um texto um pouco mais denso, um pouco mais comprido, não é capaz de tirar informações dali, Sim, né? totalmente. Então nós temos uma deficiência educacional muito grande, né? De um nível que eu não sei se antes era a mesma coisa, porque antes a gente tinha mais gente analfabeta. Hoje a gente tem mais gente que fez a faculdade e que continua com dificuldade extrema de conseguir tirar uma informação de dentro de um texto qualquer. E isso eu Sim. acho extremamente perigoso. Fagner, você acha que existe um culto à ignorância no país, como um projeto, né, como Darcy Ribeiro falava, o socateamento da educação é um projeto? Você acha que é realmente um projeto, né? Mas um projeto para todas as classes, né? Porque a gente sempre faz esse recorte, e muitas vezes a gente fica pensando que é, porque o filho do burguês que estuda numa faculdade paga, de ponta, ele não é assim, né? Mas você acha que isso é uma coisa generalizada? Sim, de fato vai afetar realmente mais o pobre. Mas você acha que é um projeto geral de idiotização, de imbecilização? Cara, vamos lá. Eu aprendi jornalismo que quando a gente quer explicar bem uma coisa, a gente tem que contar uma historinha, né? Assim. Com personagens e tal. Uhum. Então eu vou contar um pouquinho da minha história para ilustrar bem o que eu vou dizer aqui. Vamos começar há umas 2 gerações atrás. Chega no Brasil aí por volta de 1920, o meu bisavô, vindo de Portugal, e vai para Salvador, depois para Jequié, e ele se enfurna ali numa cidadezinha minúscula chamada Itagi, uma cidade que atualmente tem 17 mil habitantes. Então, 1920 e 1930 devia ser um arraial. E ele se casa com uma das índias ali da região, uma Machacali, que era a minha bisavó, que tinha um problema de surdez e que ficou surda exatamente quando estava começando a aprender português. Então, ela tinha algumas dificuldades para falar português. Ela lia lábios, mas falava português com muita dificuldade. E meu bisavô morre por volta de 1963 e os filhos ficam ali meio que à toa, tentando se virar do jeito que podia.
Tá? Tô dando esse contexto para, de novo, explicar melhor isso aí que você estava falando. A minha mãe engravida muito cedo também, família muito pobre, então entra naquela questão que a gente já debateu antes do Pierre Bourdieu, chamado Os Herdeiros, né? Tem um livro dele chamado Os Herdeiros, que ele fala sobre herança cultural. Então, o que é que você herda? O Bourdieu levanta uma questão que 80% das pessoas que estão na universidade são filhos de pessoas que fizeram universidades. Então, você tem uma herança cultural direta. Então, boa parte, eu acho que 75% a 80% também, das pessoas que são leitores é porque tiveram em casa bibliotecas, livros, acesso a esse tipo de informação. Foram a museus, teatro, cinema e por aí vai. Então, é muito mais difícil para alguém da periferia que não tem acesso a essa informação se tornar um leitor. Então, o que acontece? Filho de um imigrante com uma índia surda, minha avó muito pobre, teve 8 filhos, minha mãe engravida aos 14 anos de idade, meu pai não assume, nasço eu ali no interior da Bahia e já na cidade de Piauí, que fica próximo a Itagi. Tá, estou encobridando a história, mas já justifico isso. Ipiaú era uma cidade que vivia em conflitos, uma cidade muito violenta na época, e surge um prefeito chamado Euclides Neto, que era advogado, era escritor, uma espécie de Graciliano Ramos da região, e que ele tenta fazer um projeto de reforma agrária chamada Fazenda do Povo. Em que ano isso, Fagner? Isso em 1964, 65. Bom, Tá. você adivinha o que é que aconteceu? Os militares bateram na porta que já levou o prefeito preso. Sim, Certo? sim, E certo. aí, isso era curioso, porque quando ele fez esse projeto, ele estava tentando colocar algumas pessoas que não tinham onde morar para ter pelo menos um assentamento. E aí deixa eu justificar essas pessoas que não tinham onde morar, porque na grande maioria das vezes assim, um monte de vagabundo. Não, por exemplo, a minha família. Por que eu dei essa volta toda? Minha família, que éramos de ascendência indígena, né, dos mongóis, dos machacales, nossa terra foi tomada, que aquela região ali se tornou uma região de produção de cacau, né, muitos árabes que invadiram a região formaram fazendas, entendeu? A gente foi expulso, ficamos sem onde morar e éramos vistos como os párias da sociedade. O prefeito, o Euclides Neto, tendo consciência disso, tentou pegar uma área, fazer uma fazenda, distribuir para todo mundo, né? Cada um com o seu lote, e chamou de Fazenda do Povo. Os militares caíram para cima e foi aquela confusão. Resultado, o projeto não vingou, né? Aí, olha só, já em 1984, eu tinha ali por volta de 4 ou 5 anos de idade, a gente morava num barracão, numa área chamada, até hoje chamada de invasão, tá? Porque essa foi uma área que o próprio prefeito, esse dito prefeito, porque ele se reelegeu mais algumas vezes, ele fez com que a turma invadisse uma região para que tivesse onde morar. Minha avó fez um barracão, minha mãe, como era mãe solteira, foi para o Rio de Janeiro trabalhar para mandar dinheiro das despesas. Eu morava com minha avó nesse barracão. E aí a gente, minha avó e eu fomos para um comício, porque haveria eleições logo em breve, e fomos assistir um desses comícios lá e minha avó discutiu com um candidato a prefeito. Voltamos para casa, o sistema meio tenso, passou alguns dias, estava lá no barracão, alguém bateu a porta, era umas 7, 8 da noite, eu fui abrir, minha avó passou na frente, quando ela puxou a porta, um facão desceu no seu pulso e rasgou. Lembro do sangue voando na minha cara, sujando a minha camisa. Eu gritei desesperado. O cara, eu não sei se por susto, porque tinha uma criança ali, por medo, o que é que aconteceu, ele saiu correndo, desceu a ladeira correndo. Minha avó caiu, sangrando muito. Eu fui chamar alguns vizinhos para darem uma ajuda naquela situação, né? Uma tia minha que estava longe foi chegando, o pessoal procurou um carro para levar ao hospital e tal. Dias depois a gente ficou sabendo que o prefeito, o candidato a prefeito em questão, né, que era oposição daquele outro prefeito, havia literalmente mandado matar a minha avó. Inclusive esse prefeito foi eleito na cidade. E, enfim, contei essa história longa para te dizer, veja bem, é muito simplista às vezes quando a gente fala de teorias estando de fora. Sim. É Sim. muito diferente quando você vive isso na pele.
Sim. É muito diferente quando você é da periferia, quando você é do interior do Nordeste, quando você é de ascendência indígena, quando você é discriminado pela sua pele. Por exemplo, quando eu vim para Santos, eu tentando procurar emprego numa empresa X, que é melhor nem citar o nome aqui, a dona olhou para mim e disse assim, não, o problema é a sua cor, não que você seja negro, né? Mas a mulher disse isso na minha cara. Então, assim, o que é que eu faço diante disso? Porque estava ela e eu, não tinha um gravador ali para poder provar que ela de fato havia dito aquilo. E eu tenho que sair de cabeça baixa achando que é normal o fato de eu ter a cor da pele um pouco mais escura e que isso me torna menos capacitado, menos válido do que uma pessoa clara de olhos azuis, sabe? Então, assim, dei essa volta toda para dizer sim, eu acho que existe um projeto, sim. Eu acho que é muito mais cômodo, sim. Você viu que recentemente aí o nosso querido Paulo Guedes Ah, disse que, poxa, até o filho do porteiro que zerou a prova conseguiu bolsa, né? E eles acham que tem que dar bolsa de férias para todo mundo, né? Quer dizer, ele está explicitando uma coisa que ele sente, que ele pensa, né? E é muito cômodo você de fora acreditar no discurso liberal. O problema é que quando essa galera chega no poder, e eu não estou dando uma de comunista aqui, não é isso, mas quando uhum, essa galera chega no poder, eles explicitam aquilo que está dentro. sim. Mas desculpa, te cortei. Não, tá sendo ótimo, né? Toda essa explicação, né? Realmente, porque muitas vezes se fala, e aí o disciplina tem o espectro de esquerda mesmo, né? A gente não esconde isso de ninguém. Aliás, né? Nós somos coletivistas, né? Somos uma iniciativa anarquista de educação, né? Estamos à extrema esquerda mesmo, né? Não Opa! tem problema, isso aqui não tem problema nenhum em dizer. Só que, né, a gente, né, a nossa matéria, a nossa força de trabalho são ideias, né, Fábio? Aham, A real é essa, né? Enquanto se fala muito no aspecto da direita de você ter o que comer, ter o que. Às vezes eu acho que a esquerda se perde um pouco na idealização de uma sociedade justa e igualitária, e que todo mundo é lindo e maravilhoso. Não uhum, é, né? A gente tem aham, uma hiperestrutura. É, com uma desigualdade social tremenda, racial, machista, né, patriarcal, enfim. aham, Mas aí, sem floreios. Então, eu acho que a gente aqui no Disciplina, a gente não tem floreios para falar sobre as coisas. Isso que você traz, né, contando a sua história, contextualiza a teoria de que realmente existe um projeto, como é uhum, explicitado em vários canais aham, de esquerda. E uma coisa que a gente fala aqui muito de disciplina é que a gente não paga pau pra burguês, né? Por uhum, quê? Porque senão a gente vai ficar falando de teorias aqui. Ah, então, o Silvio Almeida. Não que o Silvio Almeida não seja um cara aham, sim, fantástico, né? Mas a gente não vai ficar nesta masturbação mental de dizendo aham, que, é porque isso e aquilo. Não. É trazendo realmente a realidade das coisas como elas são, né? A realidade o mundo é a totalidade dos fatos e não das coisas, como diz o Wittgenstein. E é isso mesmo, né? A história de cada um, nós aqui dentro desse formato, fazendo um programa dentro de uma rádio comunitária e falando de uma questão tão estrutural que não só afeta a sua vida, mas como afeta a minha vida também como homem negro, como afeta as outras apresentadoras do Indisciplina, algumas negras, outras não, mas mulheres também, que uhum, também estão dentro desse contexto opressor, né? E de como fazer mudar essa situação, né? Mas pelo nosso trabalho e não por uma panfletagem e não por alguém que vai no carnaval e coloca um adesivo ou, né, se fantasia de alguma coisa, achando que apenas aquilo irá mudar alguma coisa, sendo, né, sendo o nosso trabalho, assim como nós aqui, né, nós uhum, enquanto comunicadores, fazendo esse trabalho de base, esse trabalho que precisa ser feito. Então, a sua história aqui é uma história, eu acho que é muito semelhante a São José dos Ilhéus, do Jorge Amado, né? Que uhum. conta Eu nem sei, é perto de Ilhéus? É pertinho, pertinho. É, Nossa, então eu já é. imagino, porque acontece mais ou menos nessa época, né? Aham, E trazer para as pessoas aqui, ó. A gente tem a história do Fagner, né? A gente tem a uhum, história de vários outros convidados que vieram aqui e disseram a história deles, né?
Então, você está votando no Bruno Covas por quê? Aqui a gente dá nome aos bois, não tem problema, tem amarras sociais. Aham. Aqui a gente dá nome mesmo, né? Não tem problema. Enquanto isso não houver problema. O Pilha lá tá preso até hoje, né? É. Enfim, e é muito rico trazer essa discussão. A gente vai para um intervalo agora, rapidamente, e na volta eu já queria adiantar uma pergunta aqui para você, né? O que fazer com essa galerinha, essa moçadinha mais nova aí, que acha que o futuro é apenas o marketing digital? Beleza? Ok, difícil Beleza? essa. Vamos lá. O Indisciplina volta já! Exato. Vamos voltar. Olha lá, o Indisciplina voltou! Estamos hoje aqui conversando com o jornalista e educador Fagner, contando a sua história maravilhosa, explicando pra gente sobre a educação e comunicação também. No bloco anterior, eu perguntei o que fazer com essa galera aí que nos escuta, essa moçadinha que está vindo aí, essa nova geração, que acha que o futuro depende exclusivamente do marketing digital, que depende do seu capital social, agora medido pelas mídias sociais com o número de seguidores, né? E que muitos deles, às vezes, não sabem que aqueles seguidores podem ser também dinheiro, né? Dinheiro. E aí? Oh, pergunta difícil essa, né? Pergunta difícil, porque o que nós temos de fato, só passar o avião aqui, que eu estou bem na rota do aeroporto, o barulho é intenso. Só lembrando de fato que o poder do marketing, não do marketing digital, mas do marketing como um todo, é muito grande. Então faz a cabeça da molecadinha mesmo, e se você não tem um processo de desconstrução muito cedo, sabe? Aquilo se enraiza de uma forma que vira a cenoura do burro, sabe? O Uhum. burro vai andando querendo comer a cenoura e quanto mais ele anda, mais a cenoura vai para frente. É a Sim. mesma situação. É como essa turma, tem uma turma aí do mercado investidor, né? Que assim, não, vamos dar um curso aqui de como te ensinar a ganhar dinheiro com ações, não sei o quê. E tem uma turma que acredita nisso e não percebe que só quem ganha dinheiro é quem vende esses cursos, sabe? Tem um livro muito interessante chamado Rápido e Devagar, do Kahneman, não sei se você conhece. Não, não conheço. Ele faz um estudo, ele é um matemático, ele faz um estudo estatístico, alguns estudos estatísticos, inclusive, para mostrar como funciona a mente do ser humano. E Rápido e Devagar é uma referência a isso. Segundo ele, são duas formas que nós temos de pensar, né? Então, quando você está aprendendo uma coisa, o seu cérebro funciona no modo é, lento, porque você está assimilando. À medida que aquilo torna-se um hábito, você faz aquilo no automático, para que a sua mente possa se ocupar com outra coisa. Então ele dá o exemplo, por exemplo, de um automóvel. Tá? Você começa a dirigir. Então você tem que se concentrar no volante, na marcha, no acelerador, na embreagem, no pisca. É muita coisa no início, é muito difícil, você tem muita dificuldade. À medida que aquilo se torna um hábito, você faz aquilo automaticamente, conversa com as pessoas do lado, né, olha no retrovisor, ouve música no rádio, por aí vai. Né? E ele diferencia essas duas coisas para dizer que muito do que a gente faz no automatismo, de aceitar a primeira versão que aparece. E aí, curiosamente, ele foi contratado por uma empresa dessas mega investidoras para fazer um estudo sobre os acertos a respeito de se uma ação vai subir, se uma ação vai cair, e esse tipo de coisa. E, segundo os estudos dele, que levaram aproximadamente 14 anos, o número de acertos entre um especialista em finanças e um cara completamente leigo é o mesmo. Eu acho que eu já conhecia, mas tudo bem. Como é o nome Então, dele que eu preciso? é Kahneman, o livro é Rápido e Devagar. É. E aí, olha que curioso. Se um leigo falando e um especialista falando é a mesma coisa, por que eu vou acreditar no especialista? Porque, na verdade, isso é uma grande ilusão que te vendem. Qual é a ilusão? A ilusão de que você pode ficar rico fazendo investimentos na Bolsa de Valores. Uhum. Você até pode, mas seria apenas uma questão de sorte. Não existe
de fato uma ciência por trás, porque é tudo muito variável. Então, no marketing digital, por exemplo, voltando para a pergunta inicial, não é muito diferente. Algumas pessoas podem, de fato, como influencers, né, influenciadores, conseguir alguma coisa. O Felipe Neto, por exemplo, e outros aí que fazem tanto sucesso. Agora, o mesmo é válido, por exemplo, para o futebol. Lembra que, nossa época de moleque, as crianças queriam ser jogadores de futebol? A pergunta é, quantos Neymares existem? Existe um Neymar. Quantos outros jogadores vivendo na miséria, ganhando menos que um salário mínimo, pegando ônibus lotado às 5 da manhã para ir treinar, existem? Que chega aos 30, 35 anos, não conseguem nada e tem que cair na real e já estão com um problema na perna ou na coluna de tanto esforço, sem ter chegado a lugar nenhum. Sim. Entende? Então, na verdade, o marketing digital é semelhante ao que era o futebol para os meninos ou a vida de modelo para as meninas há alguns anos. A molecada acha que vai fazer um canalzinho no YouTube e com isso vai explodir, vai ficar milionário, vai comprar avião feito o Whindersson Nunes. E assim, legal para ele que conseguiu. Mas é esse tipo de ilusão que mantém a máquina funcionando. De novo, sem querer bancar o comunista aqui, mas é um fato. A gente vê isso, não é, como você disse, uma questão teórica de ficar floreando. É a gente presenciar isso todo santo dia. Eu tenho um sobrinho, por exemplo, que ele agora está numa ilusão, está com 19 anos, apertando para tentar fazer uma faculdade, alguma coisa assim, e ele na ilusão que ele vai ganhar dinheiro com Free Fire. Já ouviu falar de Free Fire? Sim, sim. Sim. Não, sim, sim. E eles de fato acreditam nisso, eles de fato levam isso a sério. E aí o tempo vai passando e você tem um prolongamento da adolescência, que antes, assim, você fez 17, 18 anos, você é adulto, vai se virar. Vai Né? trabalhar. Hoje o cara tá com 30, 40 anos na casa dos pais jogando videogame. Né? Porque a máquina faz com que assim seja. E as pessoas não percebem e acham que está tudo natural. Né? Isso é extremamente pernicioso porque nós temos dois fatores. Voltamos para a questão da educação. Nós temos um descaso muito grande com a educação. Né? Sem querer de novo fazer drama, mas voltamos a discutir se a Terra é plana. Eu nunca imaginei que viveria para ver isso. Vacina, né? Vacina, a gente teve a revolta da vacina durante a chamada gripe espanhola, né? No início do século passado, e você tem praticamente 100 anos depois a mesma história se repetindo. Quer dizer, as pessoas foram para a escola, aprenderam sobre a revolta das vacinas e estão repetindo agora. Sim. E os surtos também, né? Você teve surto de poliomielite na Sim, década de sim, 70. Quantas sim. pessoas foram prejudicadas com isso? Mortalidade infantil altíssima por conta de falta de vacina. E agora as pessoas falando que não. Só compartilhar aqui. Eu trabalho numa unidade de saúde onde tem gente que acredita no kit Covid. Profissional. Não, isso é terrível, porque é um profissional da saúde. Como é que ele acredita no kit Covid? Com substâncias que realmente as pessoas que estudam sobre aquilo. É uma pergunta que eu quero fazer para você. É, Hoje, né, parafraseando o Nelson Rodrigues, os, os idiotas estão vencendo? Ah, cara, com certeza. Com certeza. Porque aí a gente soma a frase do Nelson, a frase do Humberto Eco. Sim, que são muitos, né? Né? Além de serem muitos, antigamente, segundo o Humberto Eco, antigamente eles ficavam em volta de uma mesa de bar. Hoje em dia o cara entra na internet e ele tem acesso ao mundo, ele se comunica com o mundo. Então Uhum. ele faz um canal no YouTube e ele consegue atingir milhares de pessoas, às vezes milhões. E aí você tem grupos de idiotas que antes estavam separados e que agora sentem tem um sentido de unidade, de pertencimento. E essa força do pertencimento, ela é muito poderosa, cara. Porque assim, você acha que você faz parte, é tipo time de futebol, sabe? Sim. O O cara é Freud tem um livro sobre isso, né, Fagner? Psicologia das Exato, massas e análise do exato, eu. exato. A Hum. pessoa se sente pertencente a alguma coisa e aí você não tem como destruir aquilo, porque assim, ela é do grupo que acredita que a Terra é plana. O ano retrasado, a turma da Terra Plana fez aqui um evento chamado FlatCon, não sei se você ouviu falar.
Cobraram R$ 100 a entrada, cara. E houve quem pagasse para Poxa, ouvir youtubers falar que a Terra é plana. sim, Ai, Deus, dá-me paciência. tá, sim. Porque é um abismo, né? É um abismo. Porque a ignorância. Existe uma frase muito bonita no budismo, né? E eu a entoo como um mantra, assim, quase que diariamente, né? A pior ferrugem que existe é a ignorância. E aqui interpretando, não a ignorância de não saber por ser leigo, né? Sou Uhum. leigo de tal coisa, sou Sim, ignorante a respeito sim. de. Mas a ignorância de não saber e ter orgulho de que não sabe. Você acha que as Uhum. pessoas têm orgulho de ser ignorantes? Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. De novo, vou contar a historinha. Recentemente me colocaram num grupo do WhatsApp aí do ensino médio, né? O antigo segundo grau. Eu fiz uma escola técnica, uma escola agrotécnica, entre 96 e 98, se eu não me engano. E aí, assim, todo mundo falando sobre os seus avanços e tal, e muita gente não passou daquilo, e tudo bem, as coisas da vida são Uhum, assim. E aí, como sempre, tem aquele grupo de bolsonaristas uhum. doente e que começam a falar sobre o kit Covid e outras coisas assim. E você fala, olha, não é bem assim, procura verificar isso direito e tal. Aí vem um cara para mim e diz assim, olha, você precisa estudar. Eu digo, cara, mas Você, Fá? eu fiz faculdade, eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, eu preciso estudar, se parou no segundo grau, cara. Então, assim, é chato você ter que dar carteirada, eu odeio isso, acho isso horroroso. Mas às vezes é necessário você lembrar para a pessoa, olha, eu estou estudando a minha vida toda. E reconheço a minha ignorância, eu não sei nada a respeito de saúde, por isso eu sou obrigado a confiar na OMS, na Organização Mundial da Saúde. Se eu não entendo, eu tenho que procurar ouvir quem entende. Porque assim, isso também é curioso, né? À medida que você estuda, você percebe o abismo de ignorância que existe à sua volta. E aí você vai tomando consciência do quanto você não é nada, você não sabe nada. Né? Mas as pessoas, parece que quanto. Tem o chamado efeito Dunning-Kruger, você conhece? Sim, sim, sim. Né? É o pico da ignorância. Eu vou É, compartilhar com você uma coisa aqui de pico de ignorância que eu senti na pele. vamos Eu, lá. eu sou praticante de jiu-jitsu Legal. e a minha vida mudou drasticamente depois da prática, né? Até meu sensei já veio aqui fazer uma participação, né? Enfim. E aí eu achei, tô no começo aí, faz 3 anos que eu pratico, né? Deu uma parada agora na pandemia. E eu achei que um dia que eu tava arrasando, sabe, Fagner? Ah, Só para explicar para nossa audiência. E eu falei, não, hoje eu vou chegar, vou pegar aquele cara mais graduado que eu e ele tá perdido, porque eu já entendi. Eu né, dentro desse rola que é a luta em si, né? Eu me senti dentro de uma máquina de lavar roupa, né? E aí eu caí fisicamente, o que é pior, né, do que quando você cai a ficha mental, mas a física é pior, que aham. eu não sabia nada mesmo, que eu era um ignorante, que a minha ignorância era constrangedora, que doía em mim, o meu braço doía, eu Uhum. tava com o pescoço, o queixo plantado no peito e o meu braço do outro lado, tomando uma omoplata, que é um golpe terrível de se tomar. Uhum. E aí eu falei, meu Deus, eu não sei nada, eu não sei nada. E aí eu falei, putz, o efeito do Kruger. É, Isso. é. E eu acho que, agora acho que eu expliquei assim, né? Mas eu Ah. acho que mentalmente isso demora mais por ser uma questão de crença, será? Com certeza, com certeza. Tem um livro do John Gray. Tem alguns livros do John Gray que eu gosto muito, mas tem um especial chamado Missa Negra. Não sei se você conhece. O John Gray é um filósofo britânico e ele é um cara famoso por bater tanto na direita quanto na esquerda. Uhum. Mas ele bate com força nos dois. E não é que ele é isentão, não. Ele bate com propriedade. E ele mostra o seguinte: aquela crítica que se fez anteriormente da esquerda, muitas vezes, querer viver uma utopia, embelezar as coisas de forma que elas não são. O John Gray levanta a seguinte questão: olha, nós temos, a partir do maniqueísmo, uma crença de que o mundo é dividido entre bem e mal. E de que haverá uma luta entre essas duas forças e que no final o bem vencerá e o mundo será de paz, não haverá mais sofrimento e blá blá blá.
né? Isso aí dominou o cristianismo durante todo o tempo, acho que até hoje. O cristianismo espera o Apocalipse, né? A revelação que virá, a volta de Jesus, essa coisa toda. Tem o movimento do sebastianismo em Portugal. E aí ele levanta Você a questão. explica pra gente aí que é o sebastianismo de Portugal, né? E porque existe aqui também, né? Existe aqui Existe aqui também, também, é né? De verdade. outra forma, mas existe aqui também. Então, Explica pra Dom gente. Sebastião, né, que era famoso rei de Portugal, nobre, fidalgo e blá blá blá, certo dia vai caçar com um grupo de seus asseclas e simplesmente desaparece no meio da floresta. E passou um mês, 2 meses, 3 meses e o rei não voltava. E aí começou a surgir um grupo de pessoas, não se preocupa que o rei vai voltar. E começa a surgir uma crença em torno disso, que eles então denominam de sebastianismo, que Dom Sebastião irá retornar para resolver os problemas de Portugal. É ridículo, eu sei, mas as pessoas de É, fato acreditam nisso. sim, Né? é, Aqui no Brasil aconteceu, por exemplo, a Guerra de Canudos, porque o Antônio Conselheiros tinha uma visão sebastianista, né? sim. Então, Dom Sebastião iria voltar para restituir a monarquia, porque a república havia sido proclamada e o conselheiro não aceitava de jeito nenhum a república no Brasil. E aí, curiosamente, em relação a isso, o John Gray mostra que o Hegel, né, o filósofo Hegel, você deve conhecer a estrutura que ele compõe o discurso, que ele diz que o discurso é Sim, composto de tese, sim, antítese e síntese. Então, você tem um discurso se opondo ao outro e você tem um resultado disso. A partir daí, ele concebe uma visão da história que é uma visão escatológica. Vamos lá, vamos explicar o que é escatologia. Escatos do grego é fim, né? Então, escatologia é a ideia da finalidade das coisas, tá? Quando você começa a enxergar a história com um fim escatológico, você começa a acreditar que as coisas acontecem porque precisa acontecer assim para que a gente chegue num determinado ponto. Então, Marx se apodera um pouco do discurso hegeliano, né? E, em parte, utiliza isso para agitar as massas realmente lá no Manifesto Comunista e dá a entender, de certa forma, que a história teria um fim, porque ele diz que o capitalismo é apenas uma fase para o socialismo e o socialismo seria uma etapa para o comunismo. Então a galera interpreta isso de modo literal e não de forma metafórica, como imagino que Marx pensava, e começa a achar, não, tudo isso é uma fase para que a gente chegue a um ponto em que tudo será paz, não haverá sofrimento, nem violência, nem fome. E aí o John Gray diz, olha, mas isso aí é a mesma concepção do cristianismo, só que você retira Deus da jogada. E você passa o paraíso celeste para uma existência terrena. Quando você vê isso do lado do liberalismo, não é muito diferente. O Adam Smith, na Riqueza das Nações, vem falar da mão invisível que controla o mundo e o mercado. como se fosse algo sobrenatural, né? Como se não fosse Exatamente. várias pessoas manipulando o Exatamente. mercado, né? Você tem já em 1920, 1930, autores como Althusser e Thompson, que vêm dizer, olha gente, eu acho que vocês entenderam mal o marxismo, não é bem isso. E Uhum. começam a explicar que a estrutura é um pouco mais complexa. O E aí, sim, Bakunin, perdão, né? Mas o sim, Bakunin, ele vai, em Deus e o Estado, ele vai é, criticar exatamente isso. A aham, essas estruturas de poder. Não que o anarquismo não tenha seus problemas, né? Porque, né? aham, sim, Eu dou um passo, ela dá dois passos, né? E assim o Eduardo exato. Galeano fala a utopia, né? Que eu continue sonhando. Mas o Bakunin vai falar sobre essa potência do Estado de falar que é o provedor de tudo, né? E quando a gente sabe o que é o Estado, né? Na real. Uhum, Né? E é dessa influência de Deus como o grande Salvador, onisciente, onipresente, e que na verdade a gente tem que se apegar a Deus, a ideia de Deus. Eu estou sendo um pouco uhum, ateu aqui, né? Tudo sim, bem. eu também sou. Não, eu não sou, mas eu tô Ah, sendo. ok. Eu acho que isso é uma parte importante também, sabe, Fábio? As Aham, pessoas podem ter sua religião, porque isso faz sim, parte da natureza humana, sim, sim, mas enquanto falamos de ciência, disso, sim. esquece, né? Aham, Esquece. Eu acho tem que que tem que saber esquecer, separar. tem que saber separar as coisas. Não dá para eu Uhum, conversar. Eu sou religioso, sou bem aham, religioso, inclusive, né? Eu sou de Candomblé, então, né, tenho uma aham, religião muito forte. É,
Mas eu acho que o estudo, e também, acho que é um debate, um ponto de debate aqui também pra gente, é da gente essa desvencialização, tanto dessa ideia utópica de que a sociedade vai ser algo bonito, seja em qual regime for, qual sistema for, seja socialista, comunista ou Perfeito. capitalista, e também dessa ideia da divindade reger a moralidade. A ética está Uhum. muito em voga, né? Mas a Uhum. moralidade das pessoas como uma regra, né? É. Enfim, você acha que essas utopias continuam manipulando as massas e continuarão por tempo indeterminado? Acho que sim. Acho que sim, porque isso é da natureza humana. A nossa necessidade de acreditar é muito forte. Veja Uhum. que muito recentemente, como a gente falou, houve o retorno da crença na Terra plana, houve o retorno da descrença na vacina. A gente tem agora, recentemente, a volta do surto de sarampo, que não acontecia há mais de 30 anos, porque as pessoas não querem mais vacinar os filhos. Isso tudo faz parte de crenças, sim. E como você falou, se você não sabe separar sua crença da ciência, a situação fica muito complicada. Porque a gente muito facilmente cai nos engodos. Esses movimentos da molecada que acredita no marketing digital, ou no mercado de ações, sabe? Ou no Paulo Guedes, sabe? Sim, sim, É tudo crença, né? E você não consegue discutir com essas pessoas porque eles são fanáticos religiosos, e para um fanático religioso não adianta você apresentar argumentos. O que importa é aquilo que ele acredita. E como isso está na constituição humana, o máximo que a gente pode fazer é tentar minimizar o estrago, e esse estrago só é minimizado quando a gente tem acesso à educação. sim. Né? Não quer dizer que a gente vai se livrar de vez, mas a gente minimiza o estrago que essas crenças fazem. Né? Por exemplo, falando ainda da minha ascendência indígena, minha avó tinha uma série de crenças e que eu levava tudo aquilo muito a sério, dos espíritos da floresta, e me assustava com aqueles rituais, com todas aquelas coisas. E à medida que eu fui estudando, aquilo para mim começou a não ser mais tão assustador, tão agressivo. Uhum. E aí eu comecei a ver que aquilo que ela estava sentindo ali, ao invés de ser curada apenas com um ritual, que não que eu fosse impedi-la de fazer o ritual, mas que era importante também levá-la ao médico, Uhum. entendeu? Mesmo que ela continuasse com o ritual dela. Então, quando a gente começa a separar as coisas, não é que a gente não vai cometer erro, continuamos cometendo erros, mas a gente minimiza esse estrago. E eu acho que esse tem que ser o nosso norte, né? Sim. E é engraçado também você falar dos rituais, né, indígenas, assim. Mas quanto conhecimento existe com os indígenas que a Perfeito. alopatia tradicional não Sim, consegue, né? sim, Ai, tô com uma dor aqui, pega uma sim, planta X, que você não sim, sabe o que é, e sim, você tomou e tá sim, bem, né? sim, Existe um livro, oh, Pierre Berger, chamado Euê, que quer dizer folha. Ali tem uns chás poderosíssimos, assim, né? Ele vai aham, falar de um contexto religioso, mas basta se fazer um estudo, como existem várias plantas ali que são aham. cientificamente comprovadas para o tratamento de algumas enfermidades. Sim, Existe. sim, E aí você toma e beleza, sim, né? Existe contexto religioso, mas é o sim, saber, né? É o sim, sim, então, agora, para fechar aqui, né, o nosso encontro, infelizmente, né, que essa nossa passou rápido, hein? passou rápido, né? Ser educador no Brasil é um ato de coragem? É, agora você me pegou. Eu tenho sido muito criticado por estar focado nessa questão da educação. A minha namorada, que é de uma família classe média alta, é muito criticada por ser coordenadora de uma escola pública, né? Ganha um salário de fome, você deve imaginar, a escola pública, né? Mesmo em São Paulo não ganha bem. E tem um colega, por exemplo, que fala assim, cara, por que você não larga tudo isso, jornalismo, professor, isso aí não dá dinheiro, vamos programar computador, cara, isso aí é que tá dando grana. E eu digo, cara, não, assim, não é que eu não queira ganhar dinheiro, mas é que eu acho que eu não levo jeito para isso, eu gosto de fazer o que eu estou fazendo. Então eu não sei te dizer se um ato de coragem ou se é um impulso que a gente sente que acaba sendo mais forte do que a gente, por mais que a gente queira fugir disso, a gente não consiga. Sei que eu estou romantizando um pouco a coisa aqui, Uhum. mas acredito que você também deva sentir o mesmo. Sentir meio que
eu tenho essa obrigação, sabe? Porque se eu não fizer, talvez ninguém faça. E, de novo, sei que eu estou romantizando e vendo a gente como seres especiais né? E que nem somos, mas de qualquer forma, como ninguém faz, a gente vai lá para fazer. Então, talvez tenha um pouco de coragem, sim, mas eu acho que é muito mais uma questão de impulso. E talvez esse impulso tenha relação com o que a gente discutiu até agora, que é a questão da crença. Talvez no fundo a gente também acredite num mundo melhor e por isso a gente continua lutando. Exatamente, né? Lutando. Porque é uma luta. Eu tive uma transição de carreira, Fagner. Eu era de. Fazia barba, cortava o cabelo e falava de futebol de segunda a sexta e eu detesto futebol para manter o emprego. É, ah, é isso mesmo. Eu pergunto muito isso para os educadores daqui, porque não só pelo dinheiro, né, Fagner? Não é só pelo dinheiro. Não, não, de forma alguma. Não é só pelos 20 centavos, né? Aham. Toda a condição de trabalho. Toda a condição de trabalho. Fagner, muito obrigado por ter participado da disciplina. Foi Eu que incrível agradeço. essa conversa, riquíssima, né? Espero que a nossa audiência tenha gostado e que essa parceria nossa aí dure bastante tempo, que você volte a vir aqui fazer trabalhos com a gente também. Vamos Valeu? combinar. Obrigado, Valeu. obrigado, Fagner. Este foi o Indisciplina. Voltamos na semana que vem. Tchau! Beleza. Fagner, Valeu, cara. cara, foi muito bom mesmo, cara. Muito obrigado aí pelo programa, Obrigadão. cara. Pô, adorei mesmo. E a gente devia, se tiver alguma coisa aí pra gente fazer, vamos conversando aí, né? Vamos conversando. Assim que eu pegar o canudo, vamos escrever uns artigos aí, cara. Vamos sim. Vamos, Vamos sim. beleza? Valeu, Beleza. Fábio. Obrigado. Boa Valeu. semana. Eu que Valeu. agradeço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.